No Café Narrado de hoje, vamos ouvir o capítulo 3 do audiolivro O Fim da Ansiedade, por Max Lucado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Capítulo 3. Alegrem-se na misericórdia do Senhor. A culpa agita a alma. A graça acalma. Minha ressaca foi terrível, mas consegui sobreviver à dor de cabeça. A náusea era palpável, mas eu sabia que iria passar. A disciplina foi severa, mas mereci. O que eu não suportava era a culpa. Fui ensinado desde cedo que a embriaguez era um erro. Nossa árvore genealógica é marcada por uma praga chamada alcoolismo. Meu pai deixou claro: o consumo de álcool gera problemas que conduzem à desgraça. Ele me levava com frequência a centros de reabilitação para visitar seus irmãos para o bem deles e para o nosso. A batalha contra a garrafa custou-lhes o casamento, o emprego e a saúde. Ele insistia para que eu aprendesse com os erros deles. Prometi mais de uma vez que nunca ficaria bêbado. Então, por que fiquei? Por que meu amigo e eu, aos 16 anos, ficamos tão bêbados a ponto de nenhum de nós poder dirigir com segurança? Por que dirigi mesmo assim? Por que bebi tanto a ponto de ir para a cama com a cabeça rodando e o estômago embrulhado? Por que fiquei tão bêbado a ponto de não conseguir ficar em pé? Eu sinceramente pensei que meu pai não me ouviria vomitar. Ele ouviu. Eu pensei que ele acreditaria na desculpa que dei de que havia sido a comida mexicana. Ele não acreditou. Quando acordei, na manhã seguinte, eu estava com uma terrível dor de cabeça, um pai irritado e a consciência pesada. Há uma culpa que se assenta na alma, como um bloco de concreto, e leva a pessoa a se sentir mal por estar viva. Há uma culpa que diz: fiz algo ruim. E essa mesma culpa conclui: eu sou ruim. Foi essa culpa profunda e sombria que senti. Vi-me cara a cara com uma versão de mim que nunca havia conhecido. Talvez haja alguém neste mundo que não tenha se sujado nessa lama de remorso, mas nunca conheci tal pessoa. O que derruba você? Sexo casual? Brigas de rua? Você pôs no bolso algo que não era seu? Ou talvez sua culpa seja resultado não de um momento na vida, mas de uma fase da vida. Você falhou como pai. Você estragou tudo em sua carreira. Você desperdiçou sua juventude ou seu dinheiro. O resultado? Culpa. Uma dura consequência da culpa? Ansiedade. Surpreso? Listas de coisas que desencadeiam a ansiedade normalmente incluem agendas cheias, demandas irreais ou trânsito congestionado. Mas devemos ir mais fundo. Por trás da expressão nervosa no rosto da humanidade está uma culpa não resolvida. Na verdade, a primeira razão para a ansiedade da humanidade pode ser atribuída à culpa. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. O que aconteceu com a primeira família? Até esse momento, não havia indicação alguma de que eles tinham sentido algum medo ou apreensão. Eles nunca haviam se escondido de Deus. Na verdade, não tinham nada para esconder. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gênesis 2:25. Mas então vieram a serpente e o fruto proibido. O primeiro casal disse sim para a tentação da serpente e não para Deus. E ao fazerem isso, seu mundo desmoronou como um castelo de cartas. Eles correram para os arbustos e se esconderam, sentindo um misto de vergonha e pavor. Pegando migalhas do pacote de biscoitos que lhes havia sido dito para evitar, eles começaram a fazer massas para se cobrir. Observe a sequência. Primeiro, veio a culpa. Em seguida, a ansiedade. A culpa dirigia o caminhão, mas a ansiedade era a carga transportada. Adão e Eva não souberam digerir seu fracasso. Nem nós sabemos. Mas mesmo assim, tentamos. Não nos enfiamos em arbustos. Temos formas mais sofisticadas de lidar com nossa culpa. Nós a anestesiamos com uma garrafa de vodka, com 1 hora de pornografia na internet, com um cigarro de maconha ou um encontro no motel.
A culpa desaparece durante o happy hour, certo? Engraçado como ela reaparece quando chegamos em casa. Nós a negamos. Fingimos que nunca tropeçamos. Elaboramos um plano para encobrir a má escolha. Uma mentira leva a outra, e assim sucessivamente. Ajustamos a segunda história para que se alinhe com a primeira. Não vai demorar muito, e nossa reação automática a qualquer problema será: como posso prolongar a farsa? Nós a minimizamos. Nós não pecamos. Apenas nos perdemos no caminho. Nós não pecamos. Apenas nos deixamos envolver pelo momento. Nós não pecamos. Apenas tomamos o caminho errado. Tivemos um lapso de julgamento. Nós a enterramos. Abafamos a culpa debaixo de um monte de trabalho e de uma agenda de compromissos. Quanto mais ocupados ficamos, menos tempo passamos com as pessoas de quem passamos a gostar menos, nós mesmos. Nós punimos a culpa. Nós nos mutilamos. Nós nos ferimos. Batemos em nós mesmos. Nós nos fustigamos. Pode não ser com chicotes, mas com regras. Mais regras. Longas listas de coisas para fazer e observâncias para cumprir. Penitência dolorosa. Oramos mais. Estudamos mais. Ofertamos mais. Acordamos mais cedo. Ficamos acordados até mais tarde. Evitamos mencioná-la. Não tocamos no assunto. Não contamos à família, ao pregador, aos amigos. Mantemos tudo na superfície e esperamos que o monstro da culpa do Lago Ness permaneça lá no fundo. Nós a redirecionamos. Nós descarregamos nos filhos. Nós a atiramos no cônjuge. Gritamos com os funcionários ou com o motorista na faixa ao lado. Nós a compensamos. Decidimos nunca mais cometer outro erro. Construímos a família perfeita. Criamos a carreira perfeita. Tiramos notas perfeitas. Somos cristãos perfeitos. Tudo deve ser perfeito. Cabelo, carro, tom de voz. Permanecemos no controle. Somos totalmente intolerantes com deslizes ou erros cometidos por nós mesmos ou pelos outros. Nós a personificamos. Não ficamos bêbados. Estamos embriagados. Não erramos. Somos o erro. Não só fizemos algo ruim, somos ruins. Ruins para valer. Podemos até nos orgulhar de nossa maldade. É apenas uma questão de tempo para que façamos algo ruim novamente. Adão e Eva se esconderam atrás de folhas de figueira, arbustos e mentiras. Não mudou muita coisa. Voltemos para a história de Max, aos 16 anos, e imaginemos o adolescente que acordou no chiqueiro de um filho pródigo. Imagine que ele decida tratar a própria vergonha com uma das opções mencionadas anteriormente, ou com uma combinação delas. Talvez ele minimize ou ignore o acontecido. Talvez opte pela estrada da autopunição impiedosa. Assim, mais uma vez, ele poderia anestesiar o arrependimento com outra garrafa de vodka. O que acontecerá com Max se ele nunca descobrir um bom tratamento para seu fracasso? Que tipo de pessoa a culpa não resolvida cria? Uma pessoa ansiosa, sempre se escondendo, fugindo, negando, fingindo. Como admitiu um homem. Eu vivia uma mentira porque tinha medo de que alguém pudesse me ver como eu realmente era e pensar mal de mim, desaprovar-me, rejeitar-me ou julgar-me. Então, eu me escondia atrás das minhas folhas de figueira da competência, do conhecimento, da superespiritualidade ou de uma lista completa de outras opções. Viver essa mentira era exaustivo e criava ansiedade. A culpa não resolvida irá transformar você em uma pessoa distraída, infeliz, cansada, irritada, estressada e inquieta. Em um salmo que Davi escreveu, provavelmente depois de seu caso com Batseba, o rei disse: Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Salmos 32, 3, 4. A culpa suga a vida de nossa alma. A graça a restaura. O apóstolo Paulo apegou-se a essa graça. Da mesma forma que creu na soberania de Deus, ele confiou na misericórdia divina. Ninguém tinha mais razão para sentir o peso da culpa do que Paulo. Ele havia planejado a morte de cristãos. Era a versão antiga de um terrorista,
prendendo cristãos e, em seguida, derramando o sangue deles. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Atos 8:3. Além disso, ele era um completo legalista. Antes de conhecer a Cristo, Paulo havia passado a vida tentando salvar a si mesmo. Sua salvação dependia de sua perfeição, de suas realizações. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3:4-6. Paulo tinha sangue nas mãos e diplomas religiosos na parede, até que veio o episódio na estrada para Damasco. Jesus apareceu. Depois de ter visto Jesus, Paulo já não podia enxergar. Já não podia enxergar valor em seu currículo, mérito em seus méritos ou valor em suas boas obras. Já não via razões para se vangloriar de algo que havia feito. A única opção que lhe restara era passar o resto da vida falando menos sobre si mesmo e mais sobre Jesus. Ele se tornou o grande poeta da graça. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Filipenses 3:7. Em troca de salvar a si mesmo, Paulo recebeu de Deus justiça. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Filipenses 3:9. Paulo entregou sua culpa a Jesus. Ponto. Ele não a anestesiou, escondeu, negou, compensou ou puniu. Ele simplesmente a entregou a Jesus. Como resultado, escreveu: Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13-14. O que o apóstolo diria a um adolescente cheio de culpa? Simplesmente isto: alegre-se na misericórdia do Senhor. Confie que Ele é capaz de perdoar. Deixe de lado qualquer tentativa de salvar ou justificar a si mesmo. Chega de ficar se escondendo atrás de folhas de figueira. Lance-se sobre a graça de Cristo e somente de Cristo. Feliz é o santo que está ciente da gravidade do pecado e, ao mesmo tempo, da imensidão da graça. O pecado não é diminuído, nem o é a capacidade de Deus de perdoá-lo. O santo vive na graça, não na culpa. Assim é a alma tranquila. A graça de Deus é o solo fértil do qual brota coragem. Como disse Paulo a Tito, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É isso que você deve ensinar, exortando-os, fortificando a coragem deles. Tito 2:11-15. Posso testemunhar o poder dessa graça. Eu poderia levá-lo à cidade, à igreja dentro da cidade, à seção dos assentos dentro do auditório da igreja, e seria capaz de achar o assento em que estava sentado quando essa graça me encontrou. Eu tinha 21 anos e estava no 2º ano da faculdade. Durante 4 anos, convivi com o bloco de concreto da culpa, não apenas por causa daquela primeira noite de embriaguez, mas também de outras 100 iguais a ela. A culpa havia transformado minha vida em um caos. Eu caminhava para uma vida de sofrimento. Foi então que um pregador fez por mim o que estou tentando fazer por você. Descrever a graça divina, que é maior do que o pecado. Quando, no final da mensagem, ele perguntou se alguém gostaria de ir à frente e receber essa graça, os grilhões de ferro não puderam deter-me. Verdade seja dita, eu estava preso por eles. Mas a misericórdia quebrou os grilhões da culpa e me libertou. Conheço essa verdade por experiência própria. A culpa agita a alma, a graça acalma. Isso aconteceu há 40 anos. Nos anos seguintes, vários tipos de ansiedade me perseguiram. Mas era ansiedade baseada na culpa? Não, Senhor. O benefício de ser um grande pecador é depender de uma grande graça.
Encontrei um perdão que é profundo demais para ser sondado, cujo cume é alto demais para ser visto. Nunca estive parcialmente salvo desde o momento em que fui salvo. Nenhuma transgressão subtraiu parte da minha salvação. Nenhuma boa ação, se é que há alguma, a aperfeiçoou. Minha salvação não tem nada a ver com minhas obras, mas tudo a ver com a obra consumada de Cristo na cruz. Você conhece essa graça? Se não, estamos diante da fonte de sua ansiedade. E você pensava que o problema era sua agenda, seu casamento, seu trabalho. Na realidade, é essa culpa não resolvida. Não se entregue nem se afunde no porão de sua própria condenação. Há uma razão para o para-brisa ser maior do que o espelho retrovisor. Seu futuro é mais importante do que seu passado. A graça de Deus é maior do que o pecado. O que você fez pode ter sido mal, mas o seu Deus é bom, e Ele irá perdoá-lo. Ele está pronto para escrever um novo capítulo em sua vida. Diga com Paulo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Denalin e eu desfrutamos de um jantar agradável em um restaurante local um dia desses. Quase no momento em que recebíamos a conta, um membro da igreja veio ao nosso encontro. Ele nos reconheceu e veio nos dar um oi. Depois de conversarmos por alguns minutos, ele estendeu a mão, pegou nossa conta e disse: "Eu cuido disso." Que homem de Deus! Quando ele a pegou, adivinhe o que fiz? Eu o deixei car com ela. Até pedi uma sobremesa extra. Na verdade, não. Apenas o deixei fazer o que ele queria fazer. Eu o deixei levá-la embora. Um dia, todos nós estaremos diante de Deus. Todos estaremos presentes. Todos teremos de prestar contas de nossa vida. Cada pensamento, cada feito, cada ação. Não fosse pela graça de Cristo, esse pensamento seria apavorante para mim. Contudo, de acordo com as Escrituras, Jesus veio para tirar o pecado do mundo. João 1:29. No dia em que eu estiver diante do trono de Deus, vou apontar para Cristo. Quando minha lista de pecados for apresentada, vou fazer um gesto para Ele e dizer: Ele a levou. Deixe que Ele leve a sua conta. Em um dos livros de Henry Nouwen, ele fala sobre a lição de confiança que aprendeu com uma família de trapezistas conhecidos como os Flying Rodlegs. Ele conversou com eles por um tempo depois de vê-los voar pelo ar com elegante equilíbrio. Quando perguntou a um dos trapezistas qual era o segredo deles, o acrobata respondeu: "O segredo é que o voador não faz nada, e o pegador faz tudo. Quando voo para Joe, que é quem me pega, tenho simplesmente de estender os braços e as mãos e esperar que ele me pegue e puxe com segurança para cima da base de apoio. A pior coisa que o voador pode fazer é tentar pegar o pegador. Eu não devo pegá-lo. É Joe quem deve me pegar. Se eu agarrasse os punhos dele, poderia quebrá-los. Ou então ele poderia quebrar os meus. E isso seria o fim para nós dois. O voador deve voar e o pegador deve pegar. O voador deve confiar, com os braços estendidos, que seu pegador estará lá à sua espera. No grande ato do trapézio da salvação, Deus é o pegador, e nós somos os voadores. Nós confiamos. Ponto. Confiamos exclusivamente na capacidade de Deus de nos pegar. Enquanto fazemos isso, algo maravilhoso acontece. Nós voamos. Seu pai nunca deixou ninguém cair. Ele não deixará você cair. Ele segura com firmeza, e suas mãos estão abertas. Como proclamou o apóstolo Paulo: "O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo o sempre. Amém." 2 Timóteo 4:18, grifo nosso. Coloque-se inteiramente sob os cuidados de Deus. Ao fazer isso, você verá que é possível, sim, possível, não andar ansioso por coisa alguma.
Hoje finalizamos o capítulo 3. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo capítulo.